Olá, estudante! Vamos continuar aqui a nossa série sobre Flutter e nessa aula a gente não vai mexer com código ainda. A gente tem que se preparar para começar a mexer com código de integração do nosso app com a API de previsão do tempo. Mas, para tanto, a gente tem que dar uma olhada nessa API, entender como ela funciona, para aí a gente planejando como a gente vai fazer essa integração. Vambora? Estou aqui na página da API do Aweather, tá? O link aí vai estar aparecendo na tela. E o Aweather é uma API de previsão do tempo que, inclusive, em muitos celulares Android, principalmente, já vem até integrado, né? Lá naquele aplicativo de previsão do tempo. E é uma API muito completa que ela dá previsão do tempo do mundo inteiro, praticamente. Aliás, praticamente não, eu acho que é do mundo inteiro. Muito bacana porque a página da API ela é bem completa, dá todos os detalhes, tem vários endpoints, tá? É muito bem organizado, vale a pena dar uma olhada se você inclusive já trabalha e está desenvolvendo algum app, alguma aplicação web que precisa fazer esse tipo de integração, servir dados de previsão do tempo e até alguns dados geográficos também ali, vale a pena dar uma olhada nessa API. Então vamos lá, então aqui é a página inicial, né? E aqui na página inicial, você vai vir aqui na API Reference. Cliquei, e aqui ó, é bem bacana ó, que ele dá a listagem de todos os grupos, né, de endpoints que ele tem. Então tem endpoint de localização, que é o que a gente vai ter que começar a mexer. Por quê? Porque todo o resto da API é baseado nos locais. Então para cada local ele tem um código do local. Então, por exemplo, eu quero fazer a previsão do tempo em Aquidauana, que é o meu município. Então eu tenho que olhar ali na API dos locais e descobrir qual que é o código de Aquidauana. A gente vai ver esse processo já já. E aí, tendo o código do local, a gente pode explorar os outros serviços. No nosso caso, a gente quer explorar os serviços de forecasting, né, de previsão do tempo. Mas, antes da gente tentar aqui testar e dar uma olhada nesses endpoints, você precisa fazer um processo aqui crucial, que é, para que você possa consumir a API, você tem que gerar uma chave, né? Você tem que se cadastrar, você vai vir aqui em Register, e você vai preencher aqui seus dados, né, de novo usuário. Então, seu primeiro nome, sobrenome, nome de usuário que você vai criar, um e-mail válido, ele vai mandar aquele e-mail de confirmação, tá? O nome da sua empresa, do seu negócio, enfim, da sua instituição, e um número de telefone aqui, você vai colocar, obviamente, aliás, eu espero que Brasil, mas se você que está me assistindo é de outro país, coloque aí o código do seu país, e basicamente é aceitar os termos, vender a sua alma aqui para o Aweather, e criar uma nova conta, tá? Então, vai receber lá o e-mail, confirma, e depois que você fizer esse processo, quando você logar aqui na aplicação, ele vai te exibir um código, né? Uma chave da API. Então, essa chave da API é basicamente uma string hexadecimal, pega ela, salva no lado esquerdo do peito, porque você vai precisar para fazer as requisições, tá? Bem, assumindo que você criou a sua chave de desenvolvedor, né, a sua chave da API, aí sim a gente pode começar a testar aqui, dar uma olhada na API, e é bacana que bem nesse site aqui, nessa parte de referência, ele permite que você consiga testar os endpoints, fazer consultas pela própria interface web dele, e aí você vai conseguir ir se preparando e montando aí, ver qual que é o endpoint, os parâmetros que você precisa passar. Então, o primeiro processo é descobrir qual é o código da sua região. No caso, a gente vai trabalhar aqui com um município. Você vai escolher um município, o seu município ou outro município, e vai descobrir qual que é a chave dele. Então, a gente vai vir aqui em Locations API, e olhando aqui, ele tem uma série de serviços aqui, né, de locations, e você vai perceber que a maioria deles precisa saber, né, você tem que ter o código do país ou código da região. No nosso caso, para pegar o município seria o código da região. Tá, mas como é que eu descubro qual que é a chave, né, do código da região? Aqui para baixo você tem os serviços que são baseados em buscas textuais. Então aqui é o ponto de partida. Então, por exemplo, tem um serviço aqui que se chama City Search, ou seja, busca por cidade. É por meio dele que a gente vai descobrir o código do município. Então, vou clicar aqui. Aqui, ó, ele te dá, né, um endpoint, ó. Então, esse é o endpoint que bate lá no serviço que retorna aí os dados da cidade, né? Só que como é que eu faço a consulta aqui? Bem, ele vai te dar esse formulário e aqui você vai colocar a sua API Key, ou seja, aquela chave que ele criou para você. Então, cola aqui. E aqui no Q, né, esse Q vem de query, ou seja, consulta. Aqui você vai colocar o nome da cidade. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui a minha cidade, Aquidauana. Aqui eu vou colocar o código, né, a minha chave da API. Aqui na linguagem, para esse serviço você não precisa alterar a linguagem ou nada, porque a gente só quer saber qual que é o código da cidade. Então você pode vir aqui para baixo e clicar em Send This Request. Vai esperar um pouquinho
e aqui ele te dá os dados da sua requisição. Então, primeiramente, os dados da requisição em si, mas o que a gente quer saber é a resposta. Então, vou vir aqui em Response e, olhando aqui para baixo, ele vai dar aqui, ó, o que a gente quer, que é justamente aqui a chave da cidade, né? O código da cidade. Então, esse código aqui você vai copiar, vai salvar aí, guarde e reserve, né? Que você vai precisar para fazer a consulta lá da previsão do tempo, beleza? Então, vamos dar continuidade? Bem, tendo aí o código da sua cidade, a gente pode voltar aqui para o API Reference e vamos agora para a API de previsão do tempo, do Forecast. E agora ele vai dar uma listagem aqui de todos os serviços de previsão do tempo que ele tem. Vamos dar uma olhada. Então, por exemplo, aqui ele tem um dia, né, de previsões diárias. Então, aqui basicamente é um serviço que vai dar um resumo, né, da previsão do dia. Não é o que a gente quer. A previsão de 10 dias também não é o que a gente quer, de 15 dias, 5 dias. Essas são as previsões diárias. Só que a gente tem aqui embaixo as previsões horárias. Então, o serviço que eu vou colocar aqui no app é esse serviço aqui, que é o serviço que retorna as 12 próximas horas de previsão. Ele pega aqui, na verdade, a previsão atual e mais 11, digamos assim. Então, vamos dar uma olhada nesse serviço. Eu vou abrir ele aqui em outra aba. E olha só, aqui ele vai dar os detalhes do serviço. Então, primeiramente, você tem a URL do endpoint. Perceba que esse endereço aqui base, né? É a URL base da API do AQAVER, dataservice.aqaver.com/forecasts, ou seja, na lista de serviços de previsão do tempo, versão 1 tal, horário, né? E 12 horas. E logo em seguida, você tem que passar como um parâmetro da URL a location key. Então, assumindo que você salvou aí o código do seu município, você vai vir aqui apagar esse conteúdo 38802. Aqui vai ter o formulário para você, onde tem os parâmetros da consulta, tá? Então aqui a gente tem que colocar de novo a chave da API, e aí ele vai te dar mais 3 parâmetros aqui. O primeiro é o parâmetro da língua, né? Qual que é a língua do idioma, né? Do resultado. Detalhes e metric. Eu vou fazer a consulta primeiramente sem preencher nenhum desses caras, só a chave da API, só para a gente dar uma olhada com o que ele retorna. Send this request. Descendo aqui, vou clicar na resposta e vou descer. Você vai perceber o seguinte, ó. Primeiramente, o resultado é um array, então ele vai dar um array aí de 12 posições. E aí perceba que ele vai dar aqui, ó, para cada um dos resultados, um blocão de dados, ó, né? Que seria isso aqui. Inclusive, ele dá até o endpoint aqui para você pegar da hora específica, né? Caso você queira. Perceba o seguinte, dá duas coisas. Primeiro, o resultado, ó, ele tá em inglês. Então, por exemplo, lembra do ícone, né? A frase lá que a gente tinha, a descrição, né? Então, ó, partly sunny, ou seja, parcialmente ensolarado, tá em inglês. Outra coisa que não tá legal aqui, que ele tá trazendo a temperatura em Fahrenheit. Então, estamos no Brasil, trabalhamos com Celsius. Então, não é legal também. Então, eu quero esse resultado aqui em português e esse resultado aqui eu quero em Celsius. Dando mais uma olhada aqui, você tem, além do horário, né, o data hora, tem, ó, o número do ícone. Lembra que a gente salvou lá as imagens, né, já com aqueles numerozinhos específicos. Então, foi de propósito. Por quê? Porque aqui ele tá dando o ícone, ó, e é justamente o número que eu apliquei lá na imagem. Então, por exemplo, aquele é parcialmente ensolarado é o ícone 3. Se a gente olhar aqui no código, o ícone 3.png é justamente o parcialmente ensolarado, que é esse solzinho aqui, né, com umas nuvens, viu? Então, foi uma jogada legal, porque a gente vai conseguir aproveitar essa numeração. Bem, então como é que eu faço essa consulta em português e trazendo Celsius? 2 ajustes. Então, vamos ali no formulário. E aqui eu vou colocar na língua, né, no idioma, vou colocar PT minúsculo, hífen, BR maiúsculo. E aqui em metric, ó, ele perceba que ele fala, ó, valor booleano que especifica se vai exibir valores de métrica ou não, tá? No caso, se eu colocar aqui true, ele vai me trazer o resultado em Celsius, quer ver? Vou mandar a requisição, resposta, e olha só, texto em português, né, parcialmente ensolarado, pau, e a temperatura em Celsius. Bacana? Legal, mas eu fiz essa consulta aqui pelo browser. Como que eu faço essa consulta na minha aplicação? Aqui, ó, em cima, se eu vir aqui no request, ele vai me dar aqui, ó, o caminho da consulta, né? Então, primeiramente, né, o prefixo, né, a URL base é essa aqui, ó, dataservice.aqaver.com. Aí, beleza. Essa é a URL base da API do AQAVER. E aí ele dá o resto da string. Então, o caminho é esse aqui, ó. Forecasts, /forecast, /v1, /hourly, /12hour, o código da cidade, e aí depois da interrogação vem
os parâmetros da consulta. Então, a chave da API, o idioma, PTBR e Metric True. Ou seja, com isso, montando a URL base, mais esse caminho com esses parâmetros de consulta, você tem aí o caminho completo do endpoint, ok? Com isso, a gente resolveu a questão, né, de encontrar a API de previsão do tempo, que vai retornar as próximas 12 temperaturas para o município alvo, né, o município que você escolher. Agora que a gente já tem essa URL do endpoint, a gente tem que integrar aí na aplicação. Então, no próximo vídeo, eu vou fazer a integração desse camarada com a nossa aplicação, beleza? Isso vai demandar alguns ajustes lá no código para fazer isso de uma forma minimamente organizada, perfeito? Então, não perca o próximo vídeo e até lá!